Eu queria agradecer a Deus pelo diaconato dessa igreja. Hoje vamos ter mais 2 homens com imposição de mãos. Não tem coisa mais que me alegra do que ver diáconos recebendo imposição de mãos. Eu tenho um filho diácono, solteiro. Eu imagino a alegria do Reginaldo hoje, com o filho dele que vai receber imposição de mãos. E que venham mais diáconos, amém? Mas hoje aqui nós não vamos falar apenas de diaconato, da importância do diaconato para a igreja. Vai ser algo simples. Eu vou tentar aqui comunicar de maneira resumida, mas também temos que entender a importância da diaconia de todos os santos. Não tenha dúvida que no céu haverá diaconia. Amém? Temos como provar isso. No céu continuará tendo diaconia de todos os santos. Todos os santos estarão um dia no céu, servindo ao Senhor e servindo uns aos outros. O que estamos ensinando esses dias e ao longo de 20 anos tem duração eterna. Não é só para essa vida. E isso tem me animado muito. Mas o que Deus quer trazer para nós nesses dias, insistindo com isso e hoje, é não apenas entender a importância de um diaconato constituído, organizado, eficiente, qualificado, é que toda igreja entenda a sua parte na diaconia dos santos. Amém? Deus confiou o diaconato para alguns, mas Deus confiou em Cristo Jesus a diaconia para todos os santos. Amém? Amém? Não importa o quanto você entenda disso, você precisa servir. Não importa o quanto você entende disso, você precisa entender mais isso. Inclusive porque disso, no final, pode, na verdade, custar a tua própria vida. Muitos, nos dias difíceis que estão por vir, serão provados de verdade no serviço aos santos. E isso é sério. Tive fome e não me deste de comer. Estava nu e não me vestistes. Era forasteiro e não me hospedastes. Estive preso e não fostes me ver. Então isso é muito sério. Não queremos uma igreja onde apenas os diáconos sejam aprovados. Queremos uma igreja onde todos os santos sejam aprovados. Amém? Isso aqui é só um lembrete para entrar no assunto. Eu vou tentar aqui falar de 3 coisas, vou tentar ser o mais resumido, e eu peço ajuda a Deus que eu consiga comunicar. 3 assuntos. Esse primeiro agora diz respeito à importância do diaconato consolidado na igreja.
O segundo assunto está ligado diretamente a ele, que é o que eu acabei de falar agora, que é a diaconia das mesas, que é para cada santo. E o terceiro assunto, que está extremamente ligado a este, e que será uma prova para todos, agora, nos dias por vir, nos dias difíceis, na grande tribulação, diante do Senhor, que é o terceiro tema, que é a divisão decorrente da ausência do cuidado mútuo, ou do muito cuidado, ou do igual cuidado. E isso eu não estou inventando esse título não, está na Bíblia, nós vamos ver. Quanto a esse último tema, uma palhinha aqui, nós temos ouvido recentemente sobre a divisão doutrinária, decorrente daqueles que creem de uma maneira, numa mesma congregação, outros estão crendo de outra forma, e começa assim: não, eu não penso bem assim, eu penso diferente. E essa divisão nós já sabemos, está sendo muito bem explicada aí pelos amados no fundamento. A outra divisão que também foi falada é a divisão interna, que, resumindo aqui, né, Manuel, é as preferências ministeriais que sorrateiramente circulam na igreja, onde alguns membros escolheram e elegeram a quem ouvir, a quem se sujeitar, a quem acatar. Eu estou só resumindo na minha fraqueza aqui, Manuel, desse tema. Mas tem um tipo de divisão que está em 1 Coríntios, capítulo 12, 25, nós não vamos falar primeiro dela agora, que é a divisão decorrente da ausência do cuidado mútuo. E essa divisão é sutil, ela produz fissuras e, por fim, ela é letal, porque ela manda as pessoas embora, por não se sentir amadas, cuidadas, protegidas. Então nós vamos falar também desse tema. Então o primeiro tema é a importância de um diaconato consolidado na igreja. O segundo tema é a diaconia de todos os santos. E o terceiro tema, a divisão decorrente da falta do cuidado mútuo. Amém? Como é que consegue resumir 3 temas de uma pregação, né? Mas o Senhor consegue, nos ajuda. Vamos lá? Bom, num bate-papo aqui, o que seria um diácono? É basicamente uma coisa: servo. Essa é a designação para um diácono. É um servo, é um atendente que atende. Ele ministra, mas nas mesas. Só que para ser diácono demanda de qualificação. Na verdade, nós temos visto aqui esses dias que para alguém ser um diácono, ele precisa reunir algumas coisas. Ele é um servo, mas é um servo em uma posição específica, não é uma posição especial, porque todos somos especiais, amém? O Senhor não tem preferência especial por ninguém, o Senhor ama a todos e acolhe a todos, amém? Mas é uma função específica. Também tem que ser recebido pela igreja como um ofício. Ele é um oficial que oficia em favor do ministério que o constituiu e sob direção do Espírito Santo. Os 2 únicos ofícios que temos na igreja são
presbíteros e diáconos. 2 ofícios. Você não vai encontrar presbítero em Efésios capítulo 4, versículo 11. Você vai encontrar presbíteros em outras referências, porque ali é um ofício que opera na vida daqueles que exercem ministérios. E Deus, na sua sabedoria, estabeleceu esse ofício para ordenar a igreja e para presidi-la. O presbítero, ele preside o governo de Deus na igreja. Ontem nós falávamos sobre a honra aos que presidem. Não vamos falar aqui hoje não. A igreja precisa entender a importância de um presbítero, de um presbitério. Mas esse assunto ainda está avantajado, já está bem explorado. O diaconato não. O diaconato tem tido muito trabalho para que esse ofício tão importante quanto o de presbítero seja restaurado, ensinado e respeitado pela igreja. Amém? Porque vem de Deus. O diaconato é um ofício que preside as mesas dos santos, das necessidades dos santos. E os presbíteros presidem o governo de Deus no ministério. Amém? Então nós temos que entender muito bem isso. E o que constitui um diácono? Primeiro achávamos que era visão apenas. E visão é só entendimento. E os irmãos aqui sabem, a gente tem compartilhado isso. A visão do serviço diaconal. Tem um material aí. Mas visão é só entendimento. Depois de visão, nós precisamos de chamado. Alguém nos chama. O presbitério. E nós nos identificamos com esse chamado. Oxe, dá para mim. Gostei. Me identifico. É para servir mais ao Senhor. É para servir mais específico. Quero. Mas quando um presbítero chama alguém para o diaconato, ele precisa e já tem em vista a terceira coisa, que aquele homem ali está vocacionado para aquilo e vai se aprisionar aquilo, não perpetuamente, mas ele vai fazer uma coisa não como um voluntário, mas porque está vocacionado, está preso. Então você tem visão, que é entendimento, você tem um chamado, que é identificação, e o presbítero precisa saber se ele entendeu e se identificou, mas ele também está comprometido com a vocação, para aquele serviço específico. Nós temos então a quarta coisa que o presbítero vai ter que observar nele, que é a qualificação. E a qualificação para um diácono, segundo as Escrituras, são 3 coisas basicamente. A fé, sim, a qualificação na fé. Isso está muito claro em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9. Conservando o mistério da fé para diáconos, com uma consciência pura. Alguém que é chamado para o diaconato não pode ter nenhuma dúvida sobre nenhum princípio relacionado à pessoa de Jesus. Nenhuma dúvida. E tampouco nenhuma dúvida ou questionamento a respeito de como o Senhor estabeleceu o funcionamento da igreja. Ele tem uma consciência pura, uma fé, né? Conservada, protegida, que o presbítero identificou. Esse homem conserva o mistério, que não é mais mistério, né? Efésios capítulo 1, Colossenses capítulo 1 explica que o mistério que estiver oculto já foi revelado, Cristo Jesus e todas as realidades
espirituais relacionadas a Ele e o seu Evangelho para nós. Então aqui nós estamos na quarta coisa, qualificação. Fé, depois caráter e família. Isso está muito claro em Atos 6, em 1 Timóteo 3, de 8 a 13, que o caráter é imprescindível na vida do diácono. Homem de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos sob disciplina, que tenha uma mulher fiel, temperante e não maldizente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, para as mulheres. Que seja de uma só palavra. O que ele disser para Reginaldo, ele tem que dizer para Martins. Uma só palavra. Alguém de um caráter irrepreensível. Irrepreensível não é perfeito. Irrepreensível é, ele não dá razão para ser corrigido facilmente. Por isso ele foi sacado. Então a quarta coisa, caráter. E caráter é fé, bem fundamentada. O que mais? Qualificação. É fé, caráter e família. Amém? A quinta coisa é qualificação. Uma vez nós estávamos falando de diaconatos, tem 20 anos, eu conversava com um irmão da liderança, e eu falava da importância de termos homens qualificados para o diaconato, e ele falou: rapaz, não precisamos de tanta coisa assim, qualquer um pode fazer. Eu falei: se qualquer um pode fazer, qualquer coisa deve ser aceita. Então não reclame quando ele te der qualquer coisa. E na casa de Deus não podemos entregar qualquer coisa. Amém? No céu vamos ficar surpreendidos com a tamanha organização do nosso Pai. No céu nós vamos ser surpreendidos com a tamanha criatividade de Deus. No céu nós vamos ficar surpreendidos com a excelência do serviço dele. Ele disse: vai sentar na mesa e vai nos servir. E você vai ver um verdadeiro diácono. Em quase 30 citações bíblicas, e são 29 exatamente, se refere a Jesus como um diácono. Jesus praticou diaconia das mesas e diaconia dos ministérios. Mas Jesus também praticou uma outra diaconia, que é a diaconia da redenção. Nós vimos isso esses dias aqui. Então, no conjunto, ele desenvolveu a diaconia plena. A diaconia da redenção, só ele pôde fazer. Mas ele ensinou os apóstolos a diaconia das mesas e a diaconia do ministério. Jesus não falou de diaconato, nem de diáconos. Mas ele deixou a incumbência do Espírito Santo de revelar isso aos apóstolos. Amém? Jesus não falou de presbitério, mas ele deixou essa incumbência com os apóstolos. Jesus reuniu os apóstolos, não reuniu o presbitério. Jesus não reuniu diáconos. Mas Jesus era um próprio diácono. Jesus sabia o que é isso. Ele escolheu Judas. E para que alguém aqui não pense que ele escolheu errado, ele escolheu
que o pai queria que ele escolhesse. Judas era um diácono. Então nós temos a quinta aspecto da formação de um diácono, que é a qualificação. E essa qualificação você não adquire na faculdade, na empresa grande que você trabalhou. Você adquire na dependência do Espírito Santo. Pedro entendeu isso e disse: escolham entre vocês mesmos 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. E o presbítero precisa identificar os homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Parece que aqui está tudo pronto e completo, né? Para um diácono? Não. Para minha vergonha, depois de 10 anos falando disso, 12 anos, o Senhor falou: está faltando algo aí. Faltando algo? Já tem visão, já tem chamado, já tem vocação, já tem qualificação, já tem capacitação. O que é que Deus quer mais nesse diácono? E aí, para minha vergonha, mas por outro lado, por uma alegria, porque Ele revelou, o Senhor me diz ao meu coração: eu quero pessoas que conheçam o coração de servo do meu filho. Se os presbíteros identificaram tudo isso, mas não identificaram nesses diáconos um coração de Jesus como servo, falhou o presbitério, falhou os diáconos. Vão falhar os diáconos, porque eles vão servir de outra maneira, no seu entendimento, na sua capacitação, mas sem o coração de Jesus como servo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia se aferrar, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de... Esse é o coração de Jesus. Ele assumiu a forma, ou melhor, ele assumiu voluntariamente a forma de servo. Então isso é um diácono. E o que é o diaconato? É a reunião, é o conjunto destes tipos de homens, mas tem que ser pelo menos 2, porque do mesmo modo que não tem presbitério se tiver um presbítero, não há diaconato se tiver só um diácono. Então presbitério, a reunião dos presbíteros; diaconato, a reunião dos diáconos, plural. E aqui está o princípio de Deus, trabalhar de 2. Amém? Nós também tratamos ontem que o diácono, ele deve se mover nas motivações e nas atitudes corretas no serviço. Nós vimos que primeiro eles precisam ser experimentados. Essa palavra no original, você pode olhar aí, quem entende do grego, experimentar, quer dizer provar o metal para saber se ele é puro, testar, provar, verificar, e se mostrar irrepreensível, que exerça o diaconato. Irmãos, não se exige tudo isso para alguém ser um irmão, servo, porque a exigência para nós é o que foi colocado na porta, o evangelho do reino. Você entregou sua vida, você é um servo. Todo nascido de novo se transforma em um servo, como o nosso Senhor. Mas para ser um diácono, ele precisa reunir tudo isso. Por isso, ele tem uma função específica, qualificada, com exigências muito maiores, com implicações maiores.
ele é um modelo para a igreja, ele é uma referência para a igreja, mas ele não pode ser, o diaconato não pode ser uma nova casta dentro da igreja. Assim como não acreditamos a casta sacerdotal, não acreditamos na casta diaconal. Mas explica isso, César. Você tem os ministérios específicos, amém? Mas você também tem os ministérios comuns na igreja. Você tem os ofícios específicos das mesas, mas você também tem o serviço comum da igreja, que serve as mesas também. O diaconato não pode roubar ou tirar da igreja a legitimidade dela de servir aos seus irmãos, porque todos somos servos uns dos outros. Então ele está ali para ser um modelo, para garantir que as coisas e as necessidades gerais, complicadas, específicas, que exigem sabedoria, mas ele tem que ser um homem que gera, que estimula os outros a servirem. Ele não é um centralizador, porque Jesus não foi centralizador. Ele deixa sucessores. Ele não incorre no risco da vaidade, da soberba. Não, eu sirvo na igreja, eu sou. O diaconato não é uma instituição. Ele foi instituído, mas não é uma instituição que eu canalizo para lá todas as necessidades dos irmãos e eu me furto de servir o meu irmão. Então nós precisamos de um diaconato consolidado, ok, qualificado, tudo bem. Mas esse diaconato nessa igreja aqui demonstrará entendimento e aprovação se ele estimular com a sua vida e com o seu serviço, o serviço de todos os santos, da mesa de todos os santos. Amém? Então a gente pode correr o risco de estar resgatando uma verdade, um princípio, mas ser traído pelas armadilhas dessas coisas. E é comum eu ouvir dizer assim, alguém vai procurar o outro para buscar uma ajuda ou para falar de uma situação, e o irmão diz assim, procura o diaconato, procura o diaconato, procura o diaconato. E a palavra de Deus disse, não se furte de fazer o bem, estando na sua mão o poder de fazê-lo. O diaconato já tem demandas muito grandes, amados, muito sérias, com complicações, inclusive, civil, jurídica, do mundo. De testemunhos, riscos enormes por administrar dinheiro. Não foram poucos diáconos no Brasil que por serem mal escolhidos, mal formados, que desviaram-se, subtraindo o dinheiro da igreja. E é por isso que Paulo aumenta o critério em 1 Timóteo 3,8. Paulo não está dando um manual de prevenção. Paulo olha para trás, 35 anos, quando o diaconato, o embrião do diaconato, ali em Atos 6, só tinha 3 coisas: cheio do Espírito, cheio de sabedoria e boa reputação. Tá bom, foi o que estava na cabeça de Pedro, boa reputação. Paulo não. Paulo descreve a boa reputação. Paulo diz, não dado a muito vinho, diácono se embriagando. Não cobiçoso de torpe ganância, diáconos que estavam ávidos por lucro desonesto. Isso é o significado da palavra lá, viu?
diáconos com mulheres desqualificadas, maldizente, destemperada, que não eram fiéis, diáconos que não estavam com a sua fé bem estabelecida, e Paulo diz no versículo 9 do capítulo 3, conservando o mistério da fé. Então Paulo vai descrevendo essa boa reputação. Uma só palavra. Então isso é muito sério. Pedro cooperou muito. Agora Paulo foi bem exigente, viu? Na escolha. Tem por que fazer diferente e colher consequências desastrosas? Não. Instrução tem. Mas de tudo isso, o diácono tem que se identificar com o coração de Jesus como servo. E por que sabedoria? Porque se tiver sabedoria, vai conseguir resolver tudo que chega na sua mão. Um diácono que recebe uma demanda e fica procurando o presbítero para dizer: olha, e aí, chegou isso na minha mão, como é que eu faço? E agora, eu não sei, você é o diácono. Eu te escolhi porque vi sabedoria, vá buscar o Senhor, reúna o diaconato e depois nos digam. Sabedoria. Amém? Vigiar com o coração, com a soberba. Dizem que aqueles que exercerem bem o diaconato alcançam para si mesmo duas coisas: justa preeminência, uma posição honrosa na igreja. Epa, mas não é servo? Tem que ter posição honrosa? Reclame com Paulo. Justa preeminência da igreja. E a segunda coisa, muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Quem exercer bem o diaconato, quem não exercer bem o diaconato, não terá essas duas coisas. Você pode ser um diácono, mas pode não ter essas duas coisas, porque você não está desenvolvendo bem. Amém? Então que fique esse recado. Nós estamos fazendo uma escolha criteriosa, com homens com coração segundo o modelo do coração de Jesus. Amém? E que vão servir essa igreja com maestria, para a glória de Deus. Os diáconos que estão aqui, um é solteiro, mas nós queremos honrar os pais desse solteiro. E tem um casado, nós queremos honrar aqui à frente mais tarde a esposa, porque ela também qualificou ele. Ela se manteve fiel, temperada, sujeita. Amém? A quem honra, honra. Já vimos que diácono exerce um diaconato, que é um ofício específico. E os santos? Todos os demais santos devem praticar diaconia, que é o serviço das mesas em favor dos irmãos. Vocês podem não entender essa expressão mesas, mas os diáconos vão um dia aqui pegar uma palhinha de 10 minutos e vão explicar o que é mesas. No geral, mesas são todas as áreas de necessidade na vida da igreja, que não é ministério, que não é serviço comum ou específico no ministério. Mesas das viúvas, mesas dos pobres, mesa da hospedagem, mesa do atendimento de saúde, mesa do atendimento aos presbitérios, as diversas mesas. Filipenses 2, capítulo 4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Gálatas 6, de 9 a 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família
da fé. Não é só os diáconos que fazem bem, não é só os presbíteros que fazem bem aos da família da fé. Todos devem fazer o bem à família da fé. Amém? Deus não dispensa nenhum dos seus filhos, nenhum, no serviço da sua casa. Deus está olhando tudo. O Salmo diz que Deus do alto vê os filhos dos homens, vê o que eles praticam, se é bom ou se é ruim. Tem outros textos que provam isso. Deus nos deu dons, Deus nos capacitou, Deus tem nos suprido, e tudo isso para a gente suprir o outro. O Evangelho do Reino produziu esse entendimento. Nada mais me pertence exclusivamente. Logo, a minha capacidade, os meus recursos, o meu tempo tem que ser dispensado para dentro da igreja. Eu não estou entrando aqui nos critérios de ajuda aos necessitados, não é o objetivo hoje, mas esse ensino também já está aí. Nós estamos falando do dever de servo servir mutuamente. Então precisamos compreender 3 coisas nessa palavra agora. O coração de Jesus como servo, não só para os diáconos, mas para toda a igreja. Todo nascido de novo já traz em si o coração de Jesus de servo. Todos. A questão é se eu vou viver a vida do meu Senhor como servo. Essa é a questão. E é isso que vai me aprovar ou reprovar no final. Servir, amados, é parte da vestidura dos santos, que está em Apocalipse, se eu não me engano, 19. Diz que a vestimenta dos santos são os atos de justiça que ele pratica. Você precisa saber se você está vestido corretamente. Porque quem não estiver vestido corretamente, plenamente, totalmente, corre grande risco. E a vestimenta precisa ser pura, de linho, não é de chita, não é de tergal. Linho puro. Mas mais, finíssimo e resplandecente. O seu serviço aos seus irmãos tem que ser puro, linho, tecido de qualidade e resplandecente. Amém? Que o Senhor traga a revelação desse ato de justiça que é o servir mutuamente na igreja. Então, o coração de Jesus como servo. E dentro desse ponto, o coração de Jesus, eu não vim para ser servido, mas para servir. Eu entre vós sou como quem serve. Assumiu a forma de servo. 3 aspectos do coração de Jesus. Como ele se via? Como servo. Como ele se movia? Como servo. E como ele capacitava outros para ser servo. Nós vimos isso também de ontem. Então, como ele se via, como ele se movia e como ele capacitava outros servos. Há situações nas Escrituras que Jesus não serviu, ele mandou, ele treinou, ele capacitou. Tirai a pedra do sepulcro. Ele já está ressuscitando Lázaro, irmãos. Ainda vai ter que tirar a pedra. Ele podia fazer assim: pedra, saia do sepulcro.
ele não estaria formando esses discípulos. Tirai a pedra. Dai vós mesmo de comer, recolhei os pedaços que sobraram. Está dando ordem, está capacitando. Pegai o jumentinho, que ele ia no carro dele, que é o jumento, né? Para entrar em Jerusalém. Pega lá meu carro. É uma analogia aqui. Vai, Pedro, e pega lá no peixe 2 moedas, para mim e para você. Você me meteu em um apuro aí, eu não pago imposto, mas já que você falou que eu pago, para evitar escândalo, vai lá e pega. Ele podia ter dizer, pega aí, Pedro, vai, pega na bolsa aí e dá lá de imposto. Não, tu vai trabalhar, vai resolver seu problema, pega lá na boca do peixe. Eu vou falar com o peixe, você pega na mão do peixe. Aqui também é, porque ele domina tudo, né? Ele domina, ele deu ordem ao peixe. Sei lá onde foi que esse peixe achou essas moedas, mas ele deu ordem ao peixe. Mas ele deu uma ordem ao discípulo para ir lá e pegar a moeda. Amém? Preparai o cenáculo para a ceia. Jesus não preparou a ceia. E tem muitos outros exemplos, Jesus capacitando. Então Jesus é o nosso modelo de servo. Nós aprendemos como ele se via, nós aprendemos como ele se movia, e nós aprendemos como ele capacitava outros servos. Ele deixou sucessores. Nós precisamos deixar sucessores. Por isso que eu estou muito alegre até hoje, por meu filho ser um diácono, viu, Manuel? Falo isso com muita alegria. Estou muito alegre porque hoje o Reginaldo, seu filho, vai se tornar um diácono. Amém? Está deixando sucessores. Então não é possível servir como Jesus, se eu não me esvaziar como ele se esvaziou. Esse é o coração de Jesus, esvaziado, humilde e servo. Os discípulos estavam com ele disputando quem seria o maior, e ele viu. No mundo é assim, ele falou, mas entre vocês não será assim. A mãe de 2 deles foi pedir a Jesus, porque provavelmente os 2 pediram a mãe. Ó Jesus, quando no teu reino, bota meu filho à tua direita e o meu filho à tua esquerda. Posição. Eles não sabiam com quem estava falando. Eles disse, vocês podem beber o cálice que eu bebo? Podemos. Aí Jesus fez outra pergunta, que eu não lembro agora, mas ele falou assim, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda, compete ao Pai. Irmãos, a posição mais honrosa e mais digna na igreja é a posição de servo. Você quer prestígio? Sirva. Jesus, sendo nosso Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele disse, mas eu entre vocês, eu sou como quem serve. A última ação de Jesus antes de ir para a cruz não foi fazer uma reunião como essa para pregar o resumo de todos os seus 3 anos e meio de ministério. A ação de Jesus foi entrar na casa com eles, todos com os pés sujos, ninguém tomou a iniciativa, e ele se vestiu como um servo, o pior de todos os servos, e lavou os pés deles. E ele faz a seguinte pergunta, vocês compreenderam o que eu fiz? Jesus não conseguiu formar um coração de servos no final do seu ministério, porque essa esperança e esse alvo estava com a descida do Espírito Santo, com a morada dele mesmo dentro dos discípulos. Então não há justificativa para você e para mim hoje não ser um servo, porque Jesus mora em você, Jesus mora em mim. Podemos ser servos. Eles não puderam, eles queriam posição.
E Pedro, não, me lave todo. Não, não, Pedro, não há necessidade, só os pés. Não, você não vai lavar os meus pés. Se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Jesus repreende Pedro. Isso é forte. Então a lição que Jesus deixou para eles é o seguinte: eu estou indo, vocês vão ficar, mas vocês serão servos de todos. Não foi, vocês serão bons pregadores, vocês vão multiplicar, vão ganhar muitos discípulos, vão expulsar muitos demônios, vão ser bons presbíteros e diáconos nas suas igrejas locais. Vocês não aprenderam a ser servo. Meu alvo com você é ser com o meu coração. E isso eles não entenderam. Depois, entenderam. E isso tem provas irrefutáveis nas Escrituras. Então compreendemos três coisas: o coração de Jesus como servo, o serviço ou o ofício diaconal na igreja, mas também essa igreja, e a igreja no Brasil precisa entender a diaconia de todos os santos, porque cada um comparecerá perante a face do Senhor para prestar conta do que tenha feito de bom ou mal. Cada um. Não é um diaconato que vai prestar conta a Deus em favor da igreja. O diaconato não irá salvá-lo da sua omissão no serviço na casa de Deus. Talvez algum deles até sejam reprovados. Mas você não será absolvido pela sua omissão no seu serviço. E mais ainda depois dessa palavra de hoje. Amém, irmãos? Você não será absolvido pela sua omissão no serviço na casa de Deus, acreditando que Deus criou o diaconato para servir na igreja. Não é justo você transferir a sua responsabilidade de servo para o diaconato. Amém? Aproximação um com o outro, cuidado mútuo, não são iniciativas opcionais aos membros do corpo de Cristo, é condição de cada nascido de novo. Ah não, ele tem discipulador, ah não, ele tem companheiro, ele tem pastor, que os caras cuidem dele. Não é assim. Eu vou entrar aqui no terceiro tema. Esse tema, na verdade, ele é uma vacina para alguns, mas é um antídoto para outros. Para quem ainda não foi contaminado, uma vacina. Mas quem já está contaminado, um antídoto. O antídoto, ele é para corrigir, mas a vacina é para prevenir. Então, essa abordagem aqui, ela tem dois objetivos, para enquadrar todo mundo: prevenir e corrigir. Amém? Então, o tema é um tipo de divisão, não é o tipo, é um tipo. Eu já falei das duas, que os irmãos já explicaram muito bem, mas é um tipo de divisão e sua causa, mas como evitá-la. E o título é: a falta do igual cuidado ou do cuidado mútuo no corpo de Cristo. Se você deixa de cuidar do seu irmão, você está deixando de cuidar de Jesus. E isso é muito sério. O texto aqui, de 1 Coríntios 12, 25, por si só não se explica. E lá está dizendo o seguinte: para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Para explicar esse versículo, você tem que ler o capítulo 12 todo, o versículo 24 para trás. E surpresa,
Você tem que ler do 26 para frente e todo o capítulo 13. Paulo está falando da unidade, está aqui escrito nas escrituras, orgânica da igreja. Ele fala até de posições que ele colocou cada membro para funcionar. Mas o cuidado do apóstolo para com aquela igreja é que eles já estavam envaidecidos com os dons e se achando superiores aos seus irmãos. Dons e ministérios. E Paulo identifica isso. E essa atitude estava disseminando na igreja um desvio em relação ao cuidado com o outro membro, considerando a sua importância no corpo. Eu e você precisamos entender a posição no corpo que Deus colocou cada um. É chamada da unidade orgânica, viva, organizada, que o próprio Deus estabeleceu para que o corpo funcione. Mas quando você recebe o dom ou o ministério e começa a fazer seleções, preferências, você não está tendo o discernimento do corpo. Implica até na ceia, viu? Porque tem pureza no seu coração, no trato, no cuidado com a igreja. Vocês estão comigo aqui? Agora, por que ele escreve 1 Coríntios capítulo 13? Não era capítulo, todo mundo sabe, ali é uma seção só. Eu vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu pegue toda a minha fortuna e dê aos pobres, se eu não tiver amor, para nada me servirá. Ainda que eu pegue o meu corpo e dê para ser queimado, se eu não tiver amor. E ele descreve a impureza que havia naquela igreja. Está lá. Mas a dica é: o caminho sobremodo excelente, o outro é excelente. Mas sobremodo excelente é o amor. Você pode ser um bom presbítero, me permita aqui os presbíteros. Você pode ser um bom diácono, me permita os diáconos. Você pode ser um bom líder. Mas esse não é o caminho sobremodo excelente. O que vai credenciar vocês e a mim é o amor. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não se ufana, não se ensoberbece, não se ressente do mal. Pastor não pode se ressentir do mal da ovelha. Não é o caso aqui. Diácono maltratado, e isso está cheio de gente que maltrata diácono, não pode se ressentir do mal. Ah, mas eu tenho uma posição na igreja. Ame e sirva. Jesus foi rejeitado, foi desprezado, mas seguiu amando. Amém, diáconos? Amém, diáconos? Eu vi que quem deu amém não foi os diáconos, mas tudo bem. 7 pontos que caracteriza um desvio seu no corpo de Cristo em relação a não ter na sua vida o cuidado mútuo. Veja se você se identifica com algum desses aqui. Individualismo, indiferença, falta de interesse por aproximar e conhecer a causa do pobre. O justo, está escrito, se informa da causa do pobre. Isolamento, não é só que você se isola,
você isola o outro. Eu estou só no primeiro ponto, tá? É uma listinha. Preferência nos relacionamentos. Eu seleciono a quem eu quero servir e me relacionar. Insensibilidade ao sofrimento dos irmãos. Jesus está diante de um enfermo no tanque de Betesda e pergunta para ele: o que houve? Ó Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É assim na igreja? Os necessitados estão tentando ver se conseguem um socorro em Deus, e os outros passam na frente para pegar o socorro primeiro, pegar a cura primeiro, pegar o suprimento primeiro. Ninguém, ele disse, não tenho ninguém que me ajude, mas Jesus ajudou ele, e você tem Jesus, você pode ajudar os irmãos, amém? E Jesus está vendo se você ajuda ou se você não ajuda, ou se Jesus tem que fazer um milagre para ajudar alguém que está sofrendo há anos. Quantos anos aquele homem ficou? 38 anos esperando uma ajuda. Segunda coisa, acepção. As viúvas dos helenistas que ficaram esquecidas na distribuição diária sofreram de acepção. Depois os irmãos vão explicar melhor, não tenho tempo. Mas os discípulos tiveram acepção com as viúvas daqueles judeus de fala grega, que vieram da dispersão, que casaram com mulheres que não eram judeus, que já tinham aprendido a cultura grega. Esses são irmãos que vieram de denominação. Decepção passadas e feridas mal resolvidas, ou competição. Eu estou falando aqui, amados, de situações que estão obstruindo você de servir. Eu tenho decepção, já servi muito, eu só tive pancada nas costas, bola nas costas, estou cansado. Então decepção, feridas mal resolvidas, competição. Em Gênesis 4:9, quando Deus vai prestar conta de Caim, que fez a maldade com seu irmão, falou para Deus: a vida de meu irmão não me compete. É isso que está lá. Irmãos, a vida do seu irmão te compete. Deus vai pedir conta da vida do seu irmão, inclusive o próximo. A outra coisa, ênfase nos projetos e conquistas pessoais. A igreja está envolvida tanto com seus projetos pessoais, que não tem tempo para pensar no projeto do irmão. Foco na salvação individual, mas não na integração quando ele chega. Olha, ganhei, pega aí, ganhei, mas não relaciono com os demais, não integro ele. Quando não, eu privatizo ele no meu ministério, privando ele da graça na igreja, o meu discípulo. Então foco na salvação individual, parabéns, mas não na integração do irmão na comunidade dos discípulos. A penúltima coisa aqui é descuido com a língua, maledicências e fofocas. Isso é falta de cuidado mútuo. O irmão se entristece e vai embora. Isso é um tipo de divisão. Não foi doutrinária, não foi preferência ministerial, foi sensação de que não está sendo amado, acolhido, recebido como família. Nunca mais isso pode acontecer aqui. Amém?
eu falo da parte de Deus, sem respaldo algum nessa igreja. Não fiz nada por essa igreja. Nunca mais isso pode acontecer aqui. Fofocas, maledicências, sobretudo com seus presbíteros. Sobretudo com seus diáconos. Deus instituiu o presbitério, os ministérios. O ensino está aí. Se vacina quem quiser. Se está insatisfeito, procure ele. Se viu algum pecado e tem 2 testemunhas, leve para ele. É a única categoria na igreja que a Bíblia diz: não aceite denúncia contra um presbítero se não for por 2 ou mais testemunhas. Isso é honra de Deus a ele. Demora muito, dá muito trabalho para levantar um obreiro qualificado. Não pode ser derrubado ou desqualificado de forma inconsequente, irresponsável, por maldade, por impureza. Amém, irmãos? Amém. Cuidado com as artimanhas e impurezas do diabo. Então, descuido com a língua causa, sim, divisão nas relações e, por fim, fuga de irmãos. Você não entende, poxa, a gente estava com 1.100, aí ganhamos mais 50, aí mês seguinte estamos com 1.100, cadê esses 50? Ah, não era dos nossos, aí bota só nesse pacote. E por fim, o julgar precipitado e equivocado. Esse texto eu gostaria de ler, se puder botar no telão, se der. Se não der, 2 Crônica 19, 7. Vamos ler pelo menos isso aqui, tenham paciência comigo, só na leitura. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade. Por isso que os apóstolos disseram: parcialidade no julgar não é bom. Ouve só uma parte, ouve superficialmente, ouve a fofoca e julga. Seja justo, porque aqui está dizendo: tomai cuidado, porque no Senhor, nosso Deus, não há injustiça. Não pratiquem a parcialidade. Amém? Todas essas coisas são condutas indevidas, impureza de nossa carne e no nosso espírito, que trazem consequências destrutivas e podem culminar em uma divisão sutil, progressiva do corpo de Cristo, que é a igreja do Deus vivo. Você está lidando com algo eterno. Cuidemos, temos muito cuidado, porque o descuido com algo eterno, a irresponsabilidade em lidar com algo eterno, a inconsequência, a injustiça em lidar com algo eterno, pode custar a sua eternidade. Que o Senhor nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Amém? Com amor, eu trago isso para vocês. Em nome de Jesus.